TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Tu nunca me desses um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhes disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, no 24º domingo do tempo comum, nós temos as parábolas da misericórdia, principalmente a primeira parábola, que fala da misericórdia do pastor para com a ovelha. Depois a mulher que encontra a moeda perdida, também fala da misericórdia, do encontro que se tem com a misericórdia de Deus. Mas principalmente a última parábola, que é chamada a parábola do Pai misericordioso. Muitos falavam desse trecho, dessa parábola do filho pródigo, mas aqui o enfoque não é o filho pródigo. O enfoque é o Pai misericordioso, que é aquele que olha com misericórdia para o seu filho. Assim como Deus também olha com misericórdia para nós, nós vemos no desenrolar desta parábola, Deus que olha para o pai que olha para o filho com misericórdia. E aqui conta esse filho mais novo, que vai pedir a herança que lhe cabe. Este filho tomou uma das atitudes mais problemáticas da época. Por quê? Não era permitido que um filho exigisse a sua herança. Primeiro, ele era o filho mais novo, então a herança não cabia a ele, cabia ao filho mais velho. E segundo, que o pai ainda estava vivo. Então, pedir a herança para um filho, mas pedir a herança para o pai, com o pai vivo, era como dizer: eu estou matando o meu pai. Até poderia acontecer, mas ele teria que responder por isso. Então aqui, o filho declarou que não tinha mais pai, porque ele exigiu a sua herança antes do tempo. O pai não era obrigado a dar. O pai não tinha nenhuma lei que obrigava o pai a distribuir a herança antes da sua morte. Mas esse pai fez isso, sabendo que ele não era obrigado a fazer, mas ele fez, porque amava o filho. Deu herança, o filho sai, gasta tudo. E claro que tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Mas depois que o dinheiro acabou, cadê os amigos? E ele começa a passar fome. E aí vai arrumar um emprego com alguém daquela região, onde ele tinha ido gastar a sua fortuna. E o que acontece? Vão dar para ele o serviço de cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar dos porcos era o pior serviço que poderia ter, porque o porco era um dos animais mais nojentos para o judeu. Não se comia carne de porco, tinha um porquê religioso, mas na verdade o esquema religioso era para a questão da carne do porco, porque era realmente, até hoje a carne de porco tem que ser muito bem feita, muito bem preparada, apesar que hoje com a tecnologia não há tantos mais problemas, mas naquela época, então tinha esse cuidado de não comer a carne do porco, era um animal proibido, a carne do porco não se comia. E cuidar do porco muito pior, ninguém cuidava, um judeu não podia fazer isso, e ele foi fazer isso. O pior trabalho que um judeu poderia fazer, o pior de todos, ele esteve lá. E o pior ainda, comer a comida dos porcos. Comer o que os porcos comiam, nem isso lhe davam. Ele chegou realmente ao fundo do poço. Chegou a estar entregue ao que era de mais devassidão. Mas ele se recorda, Ele não se recorda da questão de estar arrependido pelo que ele fez, mas ele sabia que o pai tratava bem os empregados. Então ele disse: olha, eu vou voltar
e vou pedir para ser empregado, porque eu não posso ser mais filho. Eu neguei o meu pai. Eu renunciei à paternidade do meu pai. Eu renunciei a ser filho do meu pai. Então agora, só me sobra ser empregado. Mas os empregados são muito bem tratados, então eu vou ser o empregado. E aí retorna para casa para poder cuidar para poder voltar a ser empregado. É isso que ele desejava, pelo menos ter comida, né? A gente sabe que ele voltou para a casa do pai não por causa do serviço, não por causa do arrependimento, mas porque estava com fome. Na hora da fome, né, as pessoas fazem esta realidade. Então, meu irmão, minha irmã, com isso, a questão da fome ele volta. Mas ele não imaginou que o pai ia acolhê-lo com amor, né? O pai o acolhe com amor. O pai volta o seu olhar de amor e de misericórdia para ele, o acolhe. Imagina, quem conhece um criame de porco sabe como é que é o cheiro, né? E esse pai vai abraçar o filho que chegou fedendo, que estava cuidando dos porcos, né? O pai o abraça, o beija, porque o pai tem por ele um grande amor. O pai misericordioso, e o acolhe, o trata de novo como filho. Porque para o pai, ele sabia que um dia o filho iria voltar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor também quer que nós nos aproximemos sempre do nosso Deus. Se você talvez está um pouco longe do colo de Deus, longe do amor de Deus, eu te convido, volta para estar perto de Deus. Volta para experimentar de novo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Volta para estar de novo. Porque o Pai misericordioso está de braços abertos para te acolher. Não importa por onde você tenha andado, Deus está te chamando de volta, porque Ele te ama, porque Ele é o Pai misericordioso. E que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família. E nunca nos esqueçamos, Deus nos ama com um amor de Pai, com um amor de Pai misericordioso. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Salve Maria Imaculada.